Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Está entrando no ar o programa Prata da Casa, com Gabriele Pontes. Olá, ouvintes da Rádio Unimes. Começa agora o programa Prata da Casa. Aqui você conhece um pouco mais as personalidades que fizeram e fazem parte da nossa universidade. E hoje entrevistaremos o professor doutor Elson Vital Martins Júnior, que é docente do curso de Medicina da Unimes, possui títulos de especialista em clínica médica, gastroenterologia e hepatologia e mestrado em gastroenterologia. Atualmente é estuário do Hospital Guilherme Álvaro e diretor da Casa da Hepatite da Unimes, Universidade Metropolitana de Santos. Falei certo, doutor? É isso aí. Obrigada pela sua presença e você está aqui com a gente, contando um pouco da sua história e um pouco da sua carreira. Obrigado pelo convite. Eu fico feliz aí, honrado com a lembrança e estamos à disposição para estar esclarecendo alguma coisa, né? Principalmente das nossas atividades aí na universidade e particularmente na Casa da Hepatite. Bom, para começar a nossa entrevista, nós queremos conhecer um pouco mais você. Você não é de Santos, né? Você nasceu em Ponta Grossa e veio para cá com 1 ano de idade, não é isso? Exatamente. Meus pais se conheceram aqui e aí tiveram o interesse de estar indo morar no Paraná, na cidade natal do meu pai, que era Castro. E aí, então seus pais são aqui da Baixada Santista e foram para lá? Meu pai é do Paraná e a minha mãe é daqui de Santos. E aí, na verdade, eu só nasci lá e voltamos para cá e a maior parte do tempo, a infância toda, aqui em Santos. Gosto muito da cidade. Você estudou no Colégio do Carmo, né? Então você teve uma criação bem, digamos assim, santista, né? Sim, tradicional Colégio do Carmo, a vida inteira, da época de colégio, no Colégio do Carmo, né? E você é filho único? Não, eu tenho 2 irmãs, a Patrícia e Ana Karina, uma é médica e a outra advogada. E o seu pai também é médico, né? Meu pai era médico. Meu pai já é falecido, já tem 6 anos. Meu pai também serviu de inspiração aí para mim, para minha carreira, né? E a sua irmã também é médica, mas ela mora aqui em Santos ou ela é de São Paulo? Minha irmã reside em Santos, ela faz medicina do trabalho. Olha que completamente legal. Diferente da minha área. Bom, vamos falar um pouquinho da sua adolescência. Você praticava judô e futebol, né? Como é que foi essa fase esportiva da sua vida, digamos assim? Acho que é importante a gente ter, fora os estudos, que é o principal, ter alguma coisa para extravasar, né? Uhum. Futebol é porque a gente, né, brasileiro e faz parte, né? Faz parte do currículo, né? Faz parte do currículo, né? Perna de pau, mas enfim, a gente serve para poder jogar aquela peladinha no final de semana. Isso, a gente fazia parte, obrigatória. E judô é uma coisa que a gente fez por um tempo, é importante, principalmente, acho que por conta da disciplina, né? É uma modalidade esportiva, acho que acrescenta muito, né? Então, acho que foi muito bom, né? Acho que toda criança deveria praticar algum esporte. Eu acho que ajuda muito na formação aí da pessoa. Sim, com certeza. E sua esposa também é médica. Quer dizer, você, né, envolto de vários médicos, então, né? Como é que você conheceu ela? Também na faculdade? Como é que foi? Então, a minha esposa Ana Carla, ela é gastroenterologista também. Nós nos conhecemos aí já numa fase mais tardia. Nós nos conhecemos na pós-graduação. Uhum. Nós fizemos pós-graduação na Escola Paulista de Medicina, atualmente Universidade Federal de São Paulo.
foi lá que nós nos conhecemos, já estamos há 20 anos juntos, quase. Bastante tempo, e tem uma filha, a Beatriz também. Isso, Beatriz aí provavelmente vai ser a próxima médica. Olha né? só, olha a pressão, Beatriz. É uma coisa meio que natural, enfim, a gente espera que sim, mas obviamente que a pessoa tem toda a chance de se desenvolver e escolher o que ela vai querer em termos de profissão, né? E falando em escolhas, como é que foi a sua escolha pela medicina? Você sempre quis? Como é que foi? Acabou sendo uma coisa natural. A pessoa que tem pai, mãe, médica, ela acaba instintivamente se interessando, né? Então acaba sendo natural. A medicina, ela tem vários atrativos, né? A questão do estudo, do conhecimento e principalmente a oportunidade de você estar ajudando as pessoas, né? Então, a profissão eminentemente humanitária, né? A gente é médico porque gosta de estar trazendo aí o bem-estar, né, para as pessoas e fora isso, o aspecto do conhecimento, de estar tentando sempre se atualizar. Sim, que o médico sempre tem que estar estudando, né? É necessário. A gente tem que estar sempre em contínuo aprendizado, né? Até porque existe uma incorporação muito grande de tecnologias, né? Surgimento de novos tratamentos. E a gente, então, acaba fazendo parte da própria história da medicina. A medicina, ela evoluiu de uma maneira muito grande, principalmente nos últimos 20, 30 anos. A diferença da medicina que se pratica hoje para a que se praticava há 30, 40 anos atrás, ela é enorme, né? É verdade. E como é que foi a escolha da sua especialização? Você já saiu da faculdade já se focando ou não? Foi... Eu sempre gostei aí do aparelho digestivo, então eu acho que desde o meio da faculdade eu já tinha a ideia de fazer gastroenterologia ou parte clínica ou cirurgia. Acabei ficando mais com a parte clínica. A gastroenterologia, ela envolve conhecimento de toda a medicina, né? E particularmente a hepatologia e o estudo das doenças do fígado, ela requer um conhecimento clínico maior ainda, né? O paciente que tem doença no fígado, ele pode ter comprometimento ou as doenças do fígado podem estar associadas a doenças em outros órgãos, né? Então, requer aí um nível de dificuldade um pouco maior. Isso acaba sendo fascinante. E o seu pai, ele era especialista em quê? Meu pai era clínico, né? Era no tempo dele, sim, as pessoas elas tinham ainda uma formação mais generalista, né? Atualmente a medicina ela requer um grau de especialização maior, até porque o conhecimento do funcionamento das coisas e do tratamento das doenças agora ele é bem diferente do que antes, né? E depois de formado, qual foi o seu primeiro emprego? Saí da faculdade, agora é com você. E aí? Então, quando a gente sai da faculdade, né, o certo é você estar fazendo a especialização que é na residência. Isso pode ser considerado um emprego, porque você acaba ganhando, né? Você tem uma bolsa de médicos, então o médico ele sai da faculdade, ele presta um concurso, né? E aí ele vai ser médico residente em uma determinada instituição. Eu fiz a minha residência lá na Escola Paulista de Medicina, que é uma das mais conceituadas aí do país, e aí você faz um concurso para isso que, diga-se de passagem, é muito mais difícil do que o vestibular, né? Porque o nível, a qualificação das pessoas que estão concorrendo, ela acaba sendo muito maior do que na época do vestibular, o grau de dificuldade. Meu Deus, a pessoa que está ouvindo a gente, que ficou estudando anos e anos para entrar na medicina, ele está pensando, meu Deus, vou ter que estudar muito mais.
se ela quiser fazer uma boa residência numa boa instituição e uma especialidade que é bastante concorrida, ela vai encontrar um grau de dificuldade, né? Fazer uma boa residência, eu acho que faz um diferencial muito grande na carreira do médico, né? Você está numa instituição onde você tem uma série de pessoas para te apoiar, para te ensinar, você acaba vendo um volume de pacientes maior, com as mais diversas doenças. Isso faz com que você ganhe um treinamento em serviço muito grande Sim. num curto espaço de tempo. Sim. Então, faz com que a pessoa ela se aprofunde rapidamente, tenha um salto de qualificação num curto espaço de tempo. Basicamente, o entendimento que acho que as pessoas têm que ter da pessoa ou do médico que acaba fazendo uma residência, uma boa residência, é isso. Ele realmente vai ficar apto a estar atendendo melhor os pacientes, né? Fazendo melhores diagnósticos e, consequentemente, tratando melhor os pacientes. E quando se faz uma coisa que gosta, flui, né? Sim, é importante que você goste daquilo que você está fazendo. Você tem que exercer a profissão porque gosta, né? Sim, Não com certeza. Só por conta do retorno financeiro que você vai ter, mas o principal é gostar daquilo que está fazendo, né? Por isso que a medicina, eu acho que tem condição de agradar a vários gostos, Sim. né? Você tem uma série enorme de especialidades, então as pessoas têm condição aí de optar por uma série delas, né? O doutor também ministra aula na universidade, na Unimes de Medicina, né? Quais são os cursos? Então, Qual é o curso? Qual é a disciplina, perdão? A disciplina. Eu sou professor na Unimes desde 2002, na disciplina de gastroenterologia, e então a gente tem atividade com os alunos no curso teórico no 3º ano e mais adiante no 6º ano já no internato. A gente também supervisiona o atendimento dos nossos alunos. E como é que é esse atendimento? Onde esses alunos atendem? O aluno é que muita gente não conhece, acha que o aluno atende sozinho, que não tem ninguém. Explica mais ou menos para quem não conhece. Não, os alunos eles fazem o atendimento sob supervisão dos docentes. Nenhuma pessoa vai ser atendida e vai ser feita de cobaia, isso não existe, né? E no meu caso, os alunos eles fazem o atendimento aí na Casa da Hepatite, que é o projeto que a gente conseguiu aí desenvolver com a universidade. Você já dá aula desde 2000 e... Na Unimes desde 2002. E como é que veio esse convite para você vir para cá? O curso da universidade tinha sido criado 3, 4 anos antes, né? E aí, quando chegou o momento de se ter a criação da disciplina de gastroenterologia, foi feito o convite do professor Delso, que é o professor da gastroenterologia, que também é originário lá da Escola Paulista de Medicina e me conhecia lá de São Paulo, né? Então, alguns dos professores da Unimes, no primeiro momento, na criação do curso de medicina, uma boa parte deles acabou vindo de São Paulo, da USP e da Unifesp, e aí eu vim convidado aí por esse professor que já era lá da Escola Paulista, me conhecia de lá. Como é que é dar aula? Porque é diferente de você praticar a medicina. Como é que, de repente, dar aula até mesmo para pessoas que, como nos primeiros anos, que não tem ainda muita base? Porque você tem que até mesmo lidar com a linguagem, né? A gente tem que ser o mais acessível possível, tentar ser o mais didático
possível dar aula e transmitir conhecimento é muito bom e faz parte do que o médico deve ser. O médico deve estar sempre orientando, assim que possível, os mais novos, no caso, os estudantes. Óbvio que o aluno, quando ele chega no curso de gastroenterologia, ele já tem uma base da anatomia, da fisiologia, de entendimentos mais básicos, e a gente acaba recapitulando para poder estar se dedicando mais particularmente às moléstias do aparelho digestivo, que é o que a gente acaba fazendo. O curso de medicina, ele acaba sendo mais dinâmico, né? Porque além da exposição teórica, a gente tem no nosso curso também discussão de caso clínico, tem seminários, né? Então a gente acaba tendo uma interação maior com o aluno, né? E fazendo com que o aluno ele tenha um conhecimento principalmente das condições clínicas mais frequentes, né, que acometem mais frequentemente aí o aparelho digestivo, as doenças mais prevalentes, né, que é importante que o médico tenha um conhecimento daquilo que é mais comum, né? Primeiro conhecer o que é mais frequente para depois saber aquilo que é mais raro, né? Conseguindo saber o que é mais frequente, você consegue atender a maior parte das pessoas, né? Então, o senhor produz várias pesquisas, né? E publica nos períodos internacionais e nacionais. O que seriam essas pesquisas, esses artigos? Então, ao longo do tempo, a gente... seguindo a carreira acadêmica, a gente acaba se envolvendo com pesquisa clínica. Então, a gente já teve a oportunidade de, dentro das doenças do aparelho digestivo, estar documentando várias doenças aí e o que acontece com determinadas doenças, principalmente em relação às doenças do fígado, às doenças do pâncreas, e da observação clínica acabam saindo, então, algumas publicações. Nós já tive a oportunidade de estar publicando em artigos em revistas nacionais, internacionais, do que a gente vem pesquisando. Eventualmente, a gente participa também do desenvolvimento, já numa fase mais tardia, de alguns medicamentos, da observação clínica de determinados medicamentos, né? Então, o que foi pesquisado e desenvolvido em termos de tratamento de hepatite C nos últimos tempos, a gente teve a oportunidade de estar participando aí daquela fase onde a medicação ela já está numa fase pré-lançamento no mercado. Então, isso é feito já com os pacientes, sempre de uma maneira voluntária, e a gente acaba então participando aí do desenvolvimento de novos medicamentos. Inclusive, o seu último, você escreveu um capítulo, né, do livro mais recente, livro sobre doenças inflamatórias intestinal, é isso? Isso. Foi sobre o que esse capítulo? Então, a gente tem além das doenças do fígado, as doenças do aparelho digestivo. E uma área que também me interessa bastante são as doenças inflamatórias intestinais. Doença de Crohn, retocolite ulcerativa, são doenças um pouco menos frequentes, mas que causam bastante desconforto para o ser humano, né? E aí eu tenho um capítulo no livro que foi publicado agora no ano passado sobre doença inflamatória intestinal, e eu tive a oportunidade de escrever sobre a associação de doença inflamatória com comprometimento do pâncreas. Então, são coisas bem diversas, né? Que a gente acaba... É que o brasileiro ele ainda não está acostumado a fazer um preventivo, né? Ele vai quando já está mal, ou ainda não, já mudou essa visão?
A maior parte das pessoas, ela procura atendimento médico quando ela já tem o problema instalado. As pessoas, elas ainda não têm a cultura da prevenção, de estar realizando determinados exames a partir, né, de determinadas idades. A própria vacinação, que é uma medida eficaz aí de profilaxia de uma série de doenças, a gente vê que tem o calendário infantil, mas o adulto já não tem o hábito de estar se vacinando, então ainda há necessidade de haver a educação, né, das pessoas no sentido de estar procurando uma promoção melhor da sua própria saúde, né? O senhor é diretor da Casa da Hepatite, né? Como é que você chegou na Casa da Hepatite? Foi primeiro dando aula ou já foi direto lá? Como é que surgiu esse convite? Eu já era professor da Unimes e aí no ano de 2008 nós criamos esse projeto da Casa da Hepatite, que na verdade é uma unidade de atendimento ambulatorial. Nós temos essa demanda, né? Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas acometidas de hepatite B, hepatite C, principalmente hepatite C, e foi levado então para a universidade esse projeto, né, de estar fazendo o atendimento integral desses pacientes. Até porque a gente consegue atender os pacientes e caso haja necessidade de tratamento, a medicação que os pacientes precisam acaba sendo fornecido pelo próprio Sistema Único de Saúde. Então, a gente consegue atender bem as pessoas e aí nesse período aí já de quase 8 anos já foram atendidos aí pelo menos umas 20 a 25 mil consultas. Nossa, bastante gente. E os alunos também fazem parte desse atendimento? Isso, os alunos acabam atendendo também conosco, né, sob a nossa supervisão. Nós fazemos atendimento com os alunos e também sem os alunos. Sim, né? sim. Depende aí do dia de atendimento. Às vezes eu atendo, às vezes o atendimento é feito em conjunto com os alunos. E nós estávamos conversando, né, fora do ar, e você falou do convênio, os convênios que a Casa de Hepatite tem. Como é que são esses convênios? Como é que funciona isso? Então, o atendimento nosso, ele é um atendimento benemerente, né? A universidade, ela ela não recebe pelo atendimento. Alguns dos exames que os pacientes precisam, nós conseguimos realizar nas dependências da Casa da Hepatite. Outros exames, a gente tem uma parceria com o Sistema Único de Saúde. Lá dentro vocês têm um laboratório clínico ou não? Vocês têm parceria com outras? A gente tem parceria com outros laboratórios para a realização de alguns exames. Fora isso, os pacientes, dependendo da necessidade, eles são direcionados para a instituição do governo, no caso em Santos, eventualmente o Hospital Guilherme Álvaro, o próprio AME. Né? Quando existe uma condição de maior gravidade, o paciente que tem a necessidade de transplante de fígado, a universidade tem uma parceria com a unidade de fígado do Hospital Albert Einstein, que tem uma unidade aí de transplante de fígado. Nós já tivemos a oportunidade de estar referenciando uma série de pacientes e alguns deles, felizmente, foram transplantados, e aí isso vai salvar praticamente o indivíduo aí que, numa condição de uma falência do fígado, não tem outra opção senão o transplante. Olha que legal. E a Unimes é o único lugar da Baixada Santista que dá esse tipo de atendimento ou tem outros lugares também aqui na Baixada? No modelo que a gente tem na Casa da Hepatite, só a Unimes mesma. Existe atendimento para hepatites
em ambulatórios na cidade de Santos, na cidade do Guarujá, em Cubatão, mas é um atendimento não estruturado como o nosso, né? A gente acaba concentrando na Casa da Hepatite, então eu que faço a parte de hepatologia, tem o Dr. Ricardo Eden que faz a parte de infectologia, a gente tem então a facilidade para os exames, a gente tem enfermeira para estar coletando o exame, para estar orientando o paciente. Existe uma burocracia para que o paciente consiga receber a medicação via SUS, então há necessidade de se fazer um processo administrativo, precisa ser orientado o paciente, então a gente consegue encaminhar, digamos assim, estruturar, né? Facilitar a vida do paciente para, num espaço menor de tempo, ser diagnosticado e ser adequadamente tratado. A gente já conseguiu tratar um número enorme de pessoas e, no caso da hepatite C, existe a possibilidade de cura, uma doença curável, né? Então, conseguindo se curar a doença, a pessoa ela tem uma expectativa de vida, uma qualidade de vida muito grande, né? Você consegue intervir na história natural da doença, né? A hepatite C é uma doença que tem uma evolução para cirrose, para câncer de fígado e para falência do fígado. Quando você consegue tratar o paciente e não houve ainda um dano no fígado mais significativo, a gente consegue bloquear essa situação de progressão da doença. Então, a pessoa ela tem uma expectativa de vida normal. Sim. Né? Explica pra gente, hepatite C, como é que pega a C? Hepatite C é uma doença causada por um vírus, que é o vírus da hepatite C, e é transmitida principalmente por contato com sangue contaminado. Né? Então, as formas de se transmitir frequentes, né? Gente que recebeu sangue contaminado antes de 1992. Mas hoje em dia isso já é mais, né? Isso difícil. Hoje em dia foi eliminado. Usuário de droga, droga injetável e droga inalada, são pessoas de alto risco. Pessoas que já fizeram piercing, tatuagem, lembrando que a transmissão, no caso da tatuagem, ela pode acontecer pela contaminação da tinta, não necessariamente do instrumental que é feita a tatuagem, mas da tinta. Né? Pessoas que receberam fatores da coagulação lá dos anos 90 também, anos 80, anos 90, então, hoje em dia isso também não acontece mais. Né? Pode haver um risco menor na transmissão sexual, principalmente homem que faz sexo com homem, pode haver um risco aumentado, mas eminentemente a doença é transmitida por contato com sangue contaminado. E como é que é o tratamento dela? Então, o tratamento da hepatite C, ele vem evoluindo muito, né? A doença, ela pode, né? Eu acho que ainda vai demorar pelo menos uns 10 a 15 anos, mas existe a possibilidade dessa doença ser erradicada por tratamento. Então, até 2 anos atrás, nós utilizávamos uma combinação de interferon, que é uma medicação injetável, com a ribavirina. Nos últimos 2 anos, nos Estados Unidos, e aí no final do ano passado para cá, nós começamos a utilizar o tratamento sem interferon. O interferon era uma injeção que causava uma série de efeitos colaterais desagradáveis que tornava o tratamento doloroso, sofrido, né? E hoje em dia a gente pode tratar a maior parte dos pacientes num período de 12 a 24 semanas com medicamentos que têm
um perfil de efeitos colaterais muito pequeno, então bastante tolerável e com uma alta taxa de sucesso acima de 90%. Né? A gente está bastante feliz, né? Nós começamos a utilizar essas medicações aí tem 6 meses e os resultados iniciais estão sendo muito bons. E a gente tem a perspectiva de estar ainda tornando esse tratamento mais fácil, né? Então, só para se ter uma ideia, na última semana foi aprovada nos Estados Unidos uma composição de 2 drogas que são formuladas num comprimido só para ser utilizada no período de 12 semanas, com mínimos efeitos colaterais. Então, a pessoa pode ficar curada da hepatite C fazendo um tratamento de 12 semanas. Antes, o tratamento com interferon durava de 24, 48. Nossa. Às vezes, a gente estendia para 72 semanas, 1 ano e meio. Uma droga que realmente causava bastante sofrimento. Então, para a gente é uma felicidade a gente estar acompanhando a evolução da medicina, a história sendo feita. A hepatite ainda tem um certo preconceito da sociedade? Sim. Por causa que ela ficou um pouco assim, meio que parecida com a AIDS, tem muita gente, né, tá com hepatite, ou não tem nada a ver, agora as pessoas estão mais informadas, as pessoas têm mais consciência do que é a doença. Infelizmente existe preconceito, tanto do HIV quanto das hepatites, né? Qualquer doença transmissível pode gerar algum preconceito, né? O que as pessoas precisam entender é que são doenças tratadas, algumas curadas, outras controladas, e o certo é a pessoa tentar transformar o preconceito em prevenção. Sim. Né? A melhor maneira de resolver um problema é não ter o problema, né? Então, se as pessoas tiverem um comportamento que não facilite, né, ou não se envolvam em situações de risco, elas não vão ter o problema, e aí nem preconceito vai ser necessário, não que preconceito seja uma coisa necessária. O problema da hepatite que eu acho que chama mais atenção é o fato de uma parte das pessoas ficar ictérica, ficar com o olho amarelado, isso pode assustar. Né? Quais são os sintomas? Então, as hepatites virais, de uma maneira geral, elas podem, em algumas pessoas, levar a um quadro de febre, de náusea, de vômito, de dor articular, né? Até aí isso é comum a outras doenças, sim, a própria virose, alguma coisa assim. própria dengue, a própria, né, esses novos vírus, chikungunya, zika, enfim. Mas o que chama a atenção do paciente para o diagnóstico de hepatite é quando a pessoa desenvolve, então, icterícia, que é o quadro de olhos e pele amareladas, né? Isso está acompanhado também em algumas pessoas da alteração da coloração da urina. A urina fica escurecida, né? Como Coca-Cola. As fezes ficam esbranquiçadas, né? A gente compara aquela massa de vidraceiro, Quer dizer, você tem todos os sintomas para ter alguma coisa errada. Sim, se a pessoa apresenta icterícia, ela tem que procurar atenção médica imediata. Ela pode estar com uma doença no fígado, uma hepatite, ou uma doença nas vias biliares, ou mesmo no pâncreas, que também podem cursar com esse sintoma. A presença de icterícia indica doença, então a pessoa precisa estar procurando atenção médica de imediato. A hepatite C, então, ela é curável. E as outras hepatites? Então, as outras 2 hepatites que a gente vê com uma maior frequência são a hepatite A. A hepatite A é uma doença transmitida por água ou alimento contaminado. Ela é uma doença benigna que não se cronifica, tá? E o tratamento ele é sintomático. A gente trata somente os sintomas.
as pessoas que têm hepatite A vão se curar espontaneamente, então, sua grande maioria. E tem muita gente com esse número? É muito grande? Ou não? Hepatite A é uma doença simples, né? relacionada à condição sanitária. Em regiões onde existe saneamento básico precário, você espera uma maior quantidade de casos de hepatite A. Né? Mas ela é uma doença benigna. A hepatite B ela é transmitida por contato sanguíneo e pela via sexual. A eficácia de transmissão do vírus da hepatite B pela via sexual é bem alta e também por contato sanguíneo, né? E aí a gente tem que lembrar também no dia a dia do material de manicure, que transmite tanto a hepatite C quanto a hepatite B. A hepatite B ela é 100 vezes mais infectante que o HIV, por exemplo. O vírus da hepatite B ele pode ficar em ambiente comum, né, numa amostra de sangue seco por 72 horas, então altamente infectante. A hepatite B ela tem uma chance menor de cronificação. A maioria das pessoas que tem hepatite B vai curar espontaneamente, 90%, e 5 a 10% podem cronificar. Para essa doença existe um tratamento bastante eficaz, mas a gente não fala em cura, a gente fala em controle da doença. Alguns desses pacientes que têm o vírus da hepatite B, eles vão precisar tomar medicamento por período prolongado para eliminar, na verdade, deixar o vírus em níveis indetectáveis. Mas existe uma possibilidade de uma parte desses pacientes, assim que você suspende a medicação, reativarem o vírus. Então, a nossa prática é tratar esses pacientes e considerar, então, uma doença crônica de tratamento por período prolongado. Você eliminando ou deixando o vírus indetectável, você não vai ter o dano no fígado e a progressão da doença hepática. Vamos falar em números. Em relação à hepatite A, B e C, qual é a maior? Como é que está na casa de hepatite? Como é que está essa numeração? Então, a imensa maioria dos nossos pacientes são pacientes com hepatite C, pelo fato da hepatite C ser uma doença que se cronifica mais. 70% dos pacientes com hepatite C continua com o vírus. Só 30% elimina Faz o tratamento até o final ou não? Então, a pessoa ela é infectada, a partir da infecção, 30% elimina o vírus sozinho, 70% continua com o vírus. E uma boa parte desses indivíduos vai ser assintomática, não sabe que tem a doença, que vai ser detectada num exame sorológico, num check-up. Hoje em dia a gente faz bastante aqui em Santos campanhas de detecção para testagem, e aí a pessoa acaba descobrindo acidentalmente, né? Está passeando, às vezes participa de uma campanha de testagem, descobre que tem hepatite C. Então, isso responde pela maioria dos nossos pacientes, que a gente, então, avalia, trata e a maior parte atualmente a gente tem conseguido curar. Né? Felizmente, a gente tem um resultado excelente em termos de cura dos nossos pacientes. Você falou das campanhas, né? Como é que funcionam as campanhas? Qual será a próxima campanha que a Casa da Hepatite vai fazer? Vamos falar um pouquinho das campanhas. As campanhas geralmente são feitas com o teste rápido. É um exame simples, a pessoa recebe uma picada no dedo, são colocadas algumas gotas de sangue num aparelhinho que vai identificar se a pessoa teve ou não contato com o vírus. A leitura desse exame ela é em um período curto de tempo, 5 a 10 minutos, e aí dá reagente ou não. Se der reagente,
indica que a pessoa já teve contato com o vírus, não necessariamente que ela tenha a doença. Aí essa pessoa ela é referenciada para o atendimento médico, e aí no atendimento médico vai ser constatado se a pessoa tem ou não a doença. Se não tiver a doença, melhor. Se tiver, a gente vai dar sequência no atendimento e no tratamento. Essas campanhas os alunos também fazem parte, né? Eles vão juntos para fazer esse exame ou não? Como é que funciona? Eventualmente sim, não frequentemente, eventualmente sim. A gente não tem nenhuma campanha de imediato em vista, mas na Casa da Hepatite, né, a gente tem testagem contínua, a gente dispõe dos testes, então a pessoa passando na Casa da Hepatite voluntariamente, tendo interesse em fazer o teste, ela pode ser testada para saber se já teve ou não contato com o vírus da hepatite C. Entendi. Você comentou das manicures. Existe, de repente, uma campanha com a vigilância sanitária? Porque isso também acaba, né, acarretando. Como é que está, né, a prefeitura, os órgãos para fiscalizar esse tipo de situação? Então, existe esse projeto, isso é feito em Santos, isso já foi feito em Santos, foi até um projeto pioneiro aqui na cidade, de estar testando e conscientizando o pessoal que trabalha em salão de beleza acerca da hepatite C. E aí o principal agora, além dessas pessoas que têm contato, testarem e, né, caso não tenham sido infectadas, é a educação delas no sentido da utilização de materiais bem adequadamente, né, esterilizados. Lembrando que o ideal é que esse material seja esterilizado em autoclave e os usuários, né, o ideal é que tenham o seu próprio material de manicure, né? Então, certo é que a pessoa tenha o próprio material e aí ela não corre o risco de estar sendo contaminada e também não contaminando ninguém, né? É difícil isso, bem difícil. Isso depende da educação das pessoas. Isso é verdade. E a Casa da Hepatite, ela funciona que horário? Como é que faz para entrar em contato? Então, a Casa da Hepatite se localiza aqui em Santos, na Rua Goiás, número 27. Ela funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Qualquer dúvida a pessoa pode estar se dirigindo. Nós temos recepcionista, enfermeira que trabalha lá, que estão aptas para dar todas as informações necessárias. Olha que legal, um trabalho muito legal que tem que ser cada vez mais divulgado, que muita gente acaba não sabendo e não busca ajuda, né? Certamente. Bom, agora eu vou fazer a minha última pergunta para a gente finalizar por aqui, que o nosso tempo já está começando já a estourar. O aluno que pretende fazer medicina na Unimes, o que ele pode esperar da instituição, do curso, dos professores, da estrutura que a universidade oferece? Ele pode esperar tá entrando numa ótima instituição. O corpo docente ele é altamente qualificado, os alunos eles têm a oportunidade de estar, então, no momento do internato, fazendo o seu internato na Santa Casa, que é um hospital também bastante qualificado, apto para estar fornecendo aí aos alunos uma estrutura de ensino ótima para que o aluno tenha uma formação médica adequada, né? E, obviamente, que o aluno, ao longo do curso, ele vai se preparando para dar sequência depois na carreira já como médico, que é aquilo que a gente comentou, tá frequentando um bom curso de especialização, uma boa residência, que é o que vai, então, tornar aí o médico mais apto a estar exercendo bem a sua profissão.
Doutora, eu queria te agradecer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e conversar com a gente hoje. Quero te desejar um futuro maravilhoso, que continue aí na Casa de Hepatite, salvando muitas vidas. E eu queria deixar um espaço para você mandar seu recado para quem estiver nos ouvindo, para quem estiver querendo ouvir a sua mensagem. Eu agradeço essas palavras e agradeço muito a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho. A gente fica à disposição das pessoas para o atendimento na nossa unidade, que é a Casa da Hepatite, né? E a gente torce para que a gente consiga estar mantendo esse projeto que realmente já fez a diferença na vida de muita gente. A gente fica muito feliz de estar participando dessa instituição, né? E agradece aí também a universidade por esse apoio, né? E ter aberto aí as portas para a gente poder estar desenvolvendo esse projeto que é muito importante. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Bom, pessoal, lembrando, acessem e curtam a nossa página no Facebook, Prata da Casa. Lá vocês podem encontrar outras entrevistas, além dessa aqui, além de fotos de bastidores e recados dos nossos ouvintes. Prata da Casa tem direção de Estênio Lozada e é apresentado por Gabriele Pontes. O programa de hoje vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. A gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo.